Nós estamos acabando de ler aqui uma mensagem sobre a menina Talita, que o seu pai sai de encontro a Jesus para pedir que venha curar sua filha porque ela está doente. Só que essa menina, ela morre antes mesmo do pai chegar com Jesus. E no caminho, alguém vem cercando aquele homem e diz: olha, não adianta mais incomodar o mestre porque sua filha já está morta. Ele se desespera e dá tchau para Jesus e vai embora chorando. E Jesus: por que vai embora? Não, eu estou triste, minha filha acabou de morrer, agora não adianta mais nada. Jesus diz para ele: se adianta sim, filho, guarda a tua fé, continue crendo. E ele vai lá na casa da menina e traz a menina de volta. Ou seja, ela estava morta, porém a vida nela ainda estava por causa de Jesus. Então a gente compara aqui essa palavra com a palavra que Deus me deu de manhã, falando sobre Sardes. Foi ontem, aliás, que eu li essa palavra, né? A igreja de Sardes havia perdido, vamos ler aqui, o seu primeiro amor. Havia se tornado uma igreja formal e ritualística. Aqui não fala de igreja principalmente porque ela é dirigida a um pastor, então ela é a igreja. Não. Aqui está falando de uma pessoa que ainda é considerada serva do Senhor. Igreja do Senhor. Só para tu ter uma ideia do que eu estou falando. Aqui está dizendo também o seguinte. Olha só, ela perde o seu primeiro amor. Viu? Um amor formal e ritualista. Sem vida e sem poder. Mas eles, por causa disso, eles andavam preocupados com a aparência externa do que com a realidade interna. A ideia deles é terem tudo em mãos, entendeu? E não buscar o verdadeiro amor de Deus, que não é tocado por mãos, mas é espiritual. O amor de Deus que vinha em Cristo, vinha por aquilo que Ele apresenta para nós, através do Espírito Santo, que traz vida, e vida com abundância. Falando do meu jeito aqui para você entender um pouco. Aqui nos fala também ainda de Sardes. Jesus exorta a igreja a se arrepender e voltar à sua primeira obra. Ele nos chama a se levantar da morte espiritual e a se tornar uma igreja viva e vibrante. Ou seja, sair das preocupações naturais, humanas, das ordenanças, das leis humanas, daquilo que é poder para o homem fazer, e entrar na área que aquele homem não consegue dar conta, a área espiritual. Ele precisa de Jesus. Aqui está a promessa de Jesus para a igreja de Sardes. Se eles se arrependerem e voltarem a Ele, Ele os vestirá com roupas brancas e não apagará o nome deles do livro da vida. A gente vai fazer uma outra lembrança agora da criança que nasce. Está em Lucas, livro de Lucas. Vamos ver aqui, eu achando aqui para nós. É Lucas. Aquela criança, eu vou dizer aqui um pouco porque eu estou sem a referência bíblica agora. Aquela criança, ela vai nascer, né? No ventre de Isabel, se me parece. Então acontece que Zacarias, ele vai ficar mudo, sem falar. Vamos ver se eu falo um pouco disso aqui. Deixa eu achar aqui.
Então, para se dizer o nome daquela criança, há uma discussão dentro da casa. O nome dele vai ser João. Estou dizendo aqui do meu jeito. Mas aquele homem ao qual estava mudo, ele não podia opinar com a sua voz alta. Então chamaram aquele homem e disseram, não, peraí, ele vai dizer para nós o nome dessa criança. Porque na discussão que há ali, a Isabel diz, parece que é a Isabel que diz, tem que ser, o nome dele é João. O outro diz, vai ser não sei o quê. Aí eles discutem, uma mulher diz ali, esse nome não pode ser, porque você não tem. Você não tem ninguém na família com esse nome. Falei, então nós vamos perguntar ao Zacarias. Ah, mas ele está mudo, ele não pode... Dá uma taubinha na mão dele. Aí deram a taubinha na mão dele e ele escreveu lá. Entendeu? Estendeu lá, escreveu lá o nome da criança. O que dá para trazer aqui, mais ou menos o que eu estou tentando explicar, que se discutir ali qual seria o nome da criança. Então, o que dá a entender que tem que dar um nome. Tem que ter um nome. Nome esse dado entre todos os nomes, Jesus Cristo homem, né? Assim mais ou menos a palavra fala. Então, o espiritual tinha que nascer na vida daquela criança. Quando o mudo não consegue falar, mas ele consegue dar aceno, ele consegue falar através de gestos. No caso de Zacarias, ele conseguiu falar por escrito. Isso indica que o lado espiritual ele tem mais valor do que o natural, porque o natural já está trazendo confusão. Aquela coisa humana, aquela coisa material está trazendo confusão. Ninguém está solucionando mais. Ninguém está mais conseguindo resultados por uma decisão mais certa agora pelo lado humano. Está acabando, o tempo está chegando. Jesus nos advertiu desse tempo. Vamos dizer que ele diz assim na palavra, eis que estou às portas e bato. Se abrir eu entro, né? Mas você entende que se você não abrir a porta, Jesus não entra. Então tem que entrar na vida dessa pessoa para ganhar vida. Tem que entrar o nome de Jesus na vida. Esse pouquinho que eu estou tentando explicar aqui, eu não tenho aqui muita sabedoria para dizer. Eu queria achar aqui a parte de Lucas, onde eu falo, mas eu confesso, não cheguei na área, porque eu estou tentando tirar esse nome diante da Bíblia, diante do celular. Então, vamos entender um pouco isso aqui. Entendeu? O que eu estou tentando dizer? Trazendo lá agora para a Thalita. A Thalita já não estava mais viva, ela estava morta. Mas para Jesus ela não estava morta. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus adverte aquele homem irado, nervoso, para dizer para ele, olha, não tema. Crê somente, continue crendo. Então ele estava com Jesus ali por perto. Quem tem Jesus não tem que temer. Quem tem Jesus do seu lado tem vida. E vida com abundância. Não são as fragilidades, as dores, as enfermidades, as doenças que vai tirar o nosso direito de sobrevivência diante de Deus. Jesus, a vida, está com a gente. Eu quero que você possa refletir nessa palavra que eu estou procurando trazer para nós. Vamos ver se você conseguiu tirar conclusões daquilo que eu falei. Vamos chegar aqui em Lucas 4, no versículo 1 está dizendo:
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Disse então o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforma em pão. Jesus responde dizendo: escrito está que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? Não é o natural, não é o material, não é o físico, nem mesmo o emocional, e sim o espiritual que vai atuar sobre a nossa vida, porque nós buscamos uma eternidade em Cristo Jesus. Quando nós nos desfazemos diante da autoridade humana, nós somos totalmente destruídos. Mas diante de Deus, nós somos erguidos. Devemos permanecer com fé. Não é fácil manter a fé. Mas naquele tempo ali a gente pode dizer que no natural ele se satisfazia. Diz a palavra ainda que esse homem, pai dessa menina, ele vai atrás de uma turma onde está indo tudo colado com Jesus. Mas aí, de repente, aquela mulher do fluxo de sangue se mete no meio da multidão também e se lança às vestes de Jesus. Olha só, outro entendimento que Deus me dá. Aquela mulher, ela tem que dar a satisfação que tocou em Jesus. Porque Jesus está dizendo: alguém me tocou. E o Pedro está dizendo: mas a população é imensa. Está todo mundo esbarrando no Senhor. Eu falei: não, esse toque é diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então é o espiritual que tem que resolver nossa situação. É o espiritual da parte de Deus, é a solução rápida que mais rápida que nós temos. E as pessoas estão correndo pelo lado da resposta humana. Estão concordando uma união de 2 ou mais pessoas para uma ação humana, como nós estamos vendo por aqui, pelas mídias. Então, não é assim. Não é pela força, mas sim pelo Espírito de Deus. A terra, diz a palavra do Salmo, que ela está cheia da sua glória. Mas nós temos que ter olhos para ver isso aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra, porque eu posso ter me enrolado aqui um pouco, mas se você tiver bastante atenção no que eu estou dizendo, você vai entender e vai buscar conhecimento desse negócio. Use o poder de Deus. Use essa força espiritual que vem ainda sobre você. E não desista e não desanime. E não fique triste. Aquela mulher se explicou para Jesus: foi eu, Senhor. Foi eu que toquei no Senhor. Aí ele levanta ela e diz: vai, porque a tua fé te salvou. Quem esperou no Senhor, vai ter resposta. Eu, como humano, eu posso dizer que eu também espero algumas coisas do homem, mas é um defeito que nós temos que deixar. Eu espero resposta de uma pessoa ou outra, mas eu não consigo ver as pessoas correspondendo a meu favor. Mas quando eu coloco meu joelho no chão e oro, eu vejo Deus entrando em ação. E aí me satisfaz, me controla, me deixa esperançoso e não desisto da minha caminhada, da minha jornada. Continuo lutando. Se eu esperar nas pessoas, eu sou cheio de altos e baixos na minha vida, mas eu sou um cara que busca a resposta em Deus. Eu oro, eu canto louvores, eu procuro falar palavras para que sustente alguém que está também desanimado, entristecido. Eu faço a obra.
A palavra nos fala dessa área. Que a fé sem obra ela é morta. Se eu não fizer a obra que é a de Deus, a minha fé vai cair. Mas eu tenho que permanecer fazendo a obra. Alguns desanimam e caem, diz a palavra. Desiste rapidamente, não quer mais servir o Senhor. Eu quero dizer para você, se você tem olhado para trás e tem desejado não mais servir o Senhor, arranca isso da tua mente agora em nome de Jesus. Porque ainda tem resposta no ar. O Espírito Santo ainda está chegando com a mensagem em nome de Jesus. Vem vitória aí. Vem vitória aí. Contempla isso. Porque quando você está aguardando a resposta de Deus, é uma esperança gloriosa que te traz vida e vida com abundância. Mas quando você já não está mais esperando respostas, você está se entregando aos desleixes da vida. Uma mensagem vem rápida e te destrói. Veio uma mensagem rápida para o Jairo e disse, desanima, muda, para de ficar perturbando Jesus porque a tua filha acabou de morrer. Mas Jesus controlou ele e disse, não desespere. Entendeu? Que Deus possa te dar vitória em nome de Jesus.